Julião, os caras mais uma vez copiando nossa informação, né? Requentando notícia. Sempre as mesmas pessoas que não dão crédito pra gente. Cansei, né? Mas vamos utilizar um pouco do nome que eles dizem que tem, já que o pessoal só respeita quando é Globo Esporte, quando é UOL. Então vamos lá, já que só respeitam eles, galera que está aí no chat, o pessoal sabe que foi a gente que trouxe na quinta-feira, não sabe? Que foi a gente que trouxe a viagem do Braz e do Spindle? Pois é. Live surpresinha, o Naldo tá falando aqui, ó, live surpresinha. Live surpresinha, é isso aí, Naldo. Galera que acompanha a gente, tá sabendo da viagem do Braz e do Spindle há mais tempo, não tá não? Há mais tempo do que lá no GE, né? O GE agora dá 2 dias depois da notícia, Julião. Pô, não gosto de zoar os caras não, mas pô, meu irmão. Pô, viu a nossa notícia? Já publica logo no mesmo dia. Não deixa passar 2 dias não, parceiro. É verdade. E aí, Gabriel? A galera no chat aí. Não, mas tem que rir. Sabe por que eu tô rindo, Júlio? Porque pra copiar 2 dias depois, é melhor copiar no dia, pô. Copia meia hora depois. A gente sabe que... Bom dia, Gabriel. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Também do Flamengo aí, de outro país, de outro estado. Enfim, o Flamengo é muito mais do que regional, nacional. O Flamengo é mundial, né? Cara, e assim, cada dia daqui a pouco vem o Barrigadas perseguir a gente com alguma coisa, porque eles não suportam a gente dar notícia em primeira mão. Eles não gostam que a gente dê o nosso furo. O nosso furo a gente dá se a gente quiser, pô. Inclusive, hoje eu já homenageei ele já. Um abraço. Já? Mas assim, já fui lá também dar uma grande barrigada. Mas é o seguinte... homenagem, eu também. Já foi. É de lei. Cara, eu até entendo que cada empresa, cada um tem o seu cronograma de trabalhar. Só elogiando a gente aí, grande notícia, que vocês trouxeram a viagem e tal. Legal. Pô, valeu, obrigado. Um abraço especial aí a alguns haters que continuam aqui. Desde o meio da semana. Galera parabenizando, desde o meio de semana eu tô sabendo, vocês falaram aí, maneiro. E a gente vem fazendo um trabalho bacana, né, cara? Então, tem muita novidade em relação ao Luiz Henrique, a gente vai falar aqui também, mas a viagem foi confirmada hoje pelo portal Globoesporte.com, o intermédio do Caio Mota e do Fred Gomes, que assinaram a matéria, de que o Marcos Braz e o Bruno Spindle possivelmente devem viajar hoje. Devem não. Podem ter viajado já, em julho. Sim. Já podem ter embarcado já. Não, na verdade, já podem ter entrado, tá? Para a área de embarque. Para a área de embarque, os voos que saem para a Europa hoje de manhã estão para sair agora a qualquer momento. Então, domingo, né? Eles já devem estar no aeroporto ou eles vão à tarde. Também tem voo à tarde. Né? Tem voo, de repente, que sai de Santos Dumont e vai para Guarulhos e sai de lá. Não tem como prever, porque a pessoa também que nos passou só disse o seguinte: para os Estados Unidos vai o Landim, o Diogo Lemos e o Skinner, né? Juan e etc. Vai a delegação quase toda. E até o Belotti acho que vai também. E aí, que é o CEO do clube. Para Europa, vão Braz e Spindle. Eu vi aí a informação que um vai para um lado, o outro vai para o outro. Não tinham me passado isso, Júlio, mas é possível por causa do pouco tempo. Eles querem estar em Orlando também antes pelo menos do segundo jogo. Eu falei isso, lembra? Mas fica tranquilo que lá no Twitter está lá a apuração do Olho no Lance. Ontem à noite eu coloquei exatamente isso, que poderia um ir para um lado e o outro ir para o outro. A gente publicou ontem à noite no @JúlioMiguel. Então perfeito. Então perfeito. Sabe por quê, Júlio? A explicação é essa. Eles querem chegar pelo menos antes do dia 26, né? Para estarem lá presentes no jogo do dia 27. Vamos falar sobre a informação então publicada ontem, Gabriel, para a galera realmente, de fato, contextualizar o que você trouxe, né? E a gente publicou no @JúlioMiguelNeto no Twitter às 23 horas e 24 minutos, do dia de ontem ainda, né? Do dia 13. Seguinte, com a provável viagem de dirigentes rubro-negros, eu vou te lembrar uma situação que você vai falar, caramba, Júlio, é verdade. E olha como são as coincidências. Com a provável viagem de dirigentes rubro-negros à Europa informada pela equipe Olho no Lance e confirmada pela imprensa espanhola, naquele momento só a imprensa espanhola tinha confirmado, só não, né? A imprensa espanhola tinha confirmado, a programação para a próxima semana dos cartões do Flamengo pode ser dividida em algumas partes e destinos. Né? E é verdade, algumas partes e destinos. Ainda não está definida, mas um dos profissionais responsáveis por aquisições e negociações de atletas podem acabar ficando no Brasil para acompanhar o desfecho da reunião entre o staff do zagueiro Léo Ortiz, o empresário Paulo Pitombeira e o RB Bragantino. Gabriel, nas negociações, geralmente o Flamengo usa alguns intermediários
mesmo participando dela, o Bruno Spindel, o Marcos Braz, o Flamengo às vezes sempre usa um profissional, um intermediário realmente para, até sendo redundante, intermediar as negociações, independentemente de um outro lado, ou o jogador ou o clube está sempre representado por um agente ou por um profissional respondendo pelos atletas. Então a gente continua a matéria. Você tá com vara de sono? Não, é cara de sono, né? Vara de sono é complicado, né? Cara, hoje eu tô com a minha filhota. Minha filhota, ela Ô, Julinho, olha só, eu tinha passado para você, manda um beijo para ela aí. Eu passei para vocês o seguinte: o Jorge Moraes, lá do Nova Iguaçu, que é o presidente da ABAF, que foi quem negociou o Rossi, o Fausto Vera com o Corinthians, o Rossi com o Flamengo. Eu liguei para ele para falar de um assunto. Ele acabou sem querer falando que estava envolvido aí com o Red Bull Bragantino e outras coisas. Então o Flamengo pode estar utilizando, pode estar mantendo ele no negócio aqui com o Léo Ortiz, tá? Enquanto viajam. Você está falando dos intermediários, é verdade, é isso mesmo. Sim. E aí a gente colocou, o zagueiro segue treinando separado, e semana pode ser decisiva para desfecho. Gabriel, o Flamengo deixou claro que o Paulo Pintobeira tem autonomia para representar valores do Flamengo na negociação, até porque o Flamengo tem um acerto com o zagueiro e com o agente, né? Então, o Flamengo pode usar... E você vai lembrar de uma coisa agora. Você lembra quando o Flamengo foi para a Europa, no início de 2022? Sabe quem apresentou? O Fabrício Bruno, que veio da RB Bragantino para o Flamengo. Fabinho Soldado e Rodrigo Tostes. O Flamengo tinha deixado tudo muito bem encaminhado, não vazou o nome do Fabrício Bruno. E quem apresentou o zagueiro, devido ao Flamengo ter a velocidade e necessidade de acelerar o processo, foi o Tostes do Fabinho, algo que não é comum. Jogadores, quando o Flamengo acerta contratações... Marcos Braz, Bruno Spindel. Claro que o Flamengo acertar a situação do Léo Ortiz, até pela representatividade do jogador e pelo esse histórico todo, não serão, acredito eu, esses dirigentes que irão fazer qualquer tipo de apresentação, até porque o pessoal vai estar em Orlando. Grande parte da delegação e da cúpula diretiva do clube. Só que o Flamengo vai deixar pessoas responsáveis para tratar a situação. E o Paulo Pintobeira tem reunião com a RB Bragantino, com o Diego Serri, essa semana. Então, com isso, fez com que Marcos Braz e Bruno Spindel se desdobrassem, fizessem um projeto, né, um remanejamento na Europa. Então, sim, um pode para um lado e o outro pode para o outro, sim, Gabriel. Eles podem agir em conjunto? Devem até agir em conjunto, possivelmente. Porém, há essa possibilidade de um para Sevilha, o outro para Roma e depois, obviamente, um ir ao encontro do outro. Então, é bem provável que isso aconteça. O Flamengo quer usar essa viagem para a Europa para resolver a situação do Vinha, lateral esquerdo uruguaio, que é da Roma, mas joga no Sassuolo, e também o atacante Luiz Henrique, ex-Fluminense, obviamente jogador do Betis, né? Ele que fica ali em Sevilha. Então, aliás, ontem o Luiz Henrique estranhamente foi titular absoluto, jogou os 90 minutos e jogou bem na vitória do Betis, acho que contra o Girona, contra o Granada, não me recordo agora. Mas, enfim, o Flamengo está indo para a Europa, notícia confirmada. E ontem, Gabriel, a gente trouxe primeiro essa situação aí, né? A nossa equipe do Olho no Lance, eu, Júlio Miguel Neto, a gente trouxe que o Flamengo deve fazer essa logística, né, de desmembrar dirigentes em relação à localidade. Um pode ir para um lado, o outro pode ir para o outro, porque sabe que o Flamengo tem, mesmo com a janela aberta só no dia 11 agora, quinta-feira, tem a necessidade e a velocidade de ter os jogadores o quanto antes. Vinha e Luiz Henrique são peças que realmente a diretoria do Flamengo continua insistindo, principalmente o lateral esquerdo da Roma. Ô, Júlio, deixa eu só pegar aqui esse superchat aqui, eu já agradeci o outro aí. O que falta para fechar com o Matias Vinha, ô, Júlio, antes de eu passar as duas exclusivas aí? Então, o que falta para fechar com o Matias Vinha? Primeiro, o Flamengo se ajustar em relação a valores. Alguns veículos trouxeram que o valor inicial apresentado pelo Flamengo seria na casa de 6 milhões de euros. A gente trouxe a informação um pouquinho diferente, né, Gabriel? Que já começaria a startar nos 7 milhões. Só que tem a situação da cláusula de vitrine e devolução, que faz com que a Roma tenha que, contratualmente, pagar o Sassuolo uma quantia em torno de 1 milhão, mais ou menos, né, de euros. E está respeitando a moeda, né, que é praticada na Europa. Né, no caso também, obviamente, na Itália. E isso foram um dos fatores determinantes para a Roma ainda levar o Flamengo a banho-maria. A janela abriu, não houve um clube disposto a pagar os 10 milhões de euros à Roma. Né? É um jogador que já comunicou o Sassuolo que quer voltar ao futebol sul-americano, mais precisamente ao Brasil. Ele teve uma grande passagem no Palmeiras, que inclusive o credenciou para ir para a Europa, ir para Roma. O Mourinho já disse bem claro para ele e para o staff que não conta com ele nessa temporada. Ele já foi emprestado ao Bournemouth da Inglaterra, agora o Sassuolo, e ele quer ter essa possibilidade de aquisição em definitivo, não em empréstimo.
Então ele vê com grandes olhos várias situações para que ele possa voltar ao Flamengo. O Flamengo apresentou 7 milhões de euros inicialmente, e a Roma não gostou muito do valor, eles batem no valor dos 10 milhões. Porém, devido a essa proximidade do dia 31 de janeiro e da Roma poder ser multada pela UEFA, e também do interesse do Flamengo com a janela já aberta, e principalmente do desejo do jogador e do staff, são várias situações que faz com que o uruguaio queira voltar ao Flamengo. Além disso, é também muito importante... O Brasil, né? Ao Brasil para o Flamengo. Voltar ao Brasil, perdão, para o Flamengo. Perfeito, Gabriel, desculpa. E deixar muito claro, corrigir, porque senão o pessoal pega e diz que o cara jogava no Flamengo. Hoje o pessoal tá com a má vontade do caramba nas redes sociais. Não, eles aí atacam de graça por uma coisa que é o pensamento, eu não queria cortar, mas... Não, foi bem, pô. Óbvio, mas você tá aqui realmente para pontuar os meus erros e vice-versa. A gente é irmão. E agora, deixar bem claro, irmão, a quantidade de jogadores uruguaios no elenco do Flamengo facilita também, porque ele já jogou no Brasil, então uma adaptação seria bem menos complicada. Isso é bom para o Uruguai, hein? Isso é bom para o Uruguai, tá? A seleção do Uruguai vai ficar muito mais forte, tá? A seleção do Uruguai vai ficar muito mais forte, porque é o que eu venho falando há um tempo, que o Brasil precisa ter jogadores entrosados, começar a convocar menos jogadores de fora e convocar, por exemplo, 4 do Flamengo, 3 do Fluminense, 4 do Palmeiras, entendeu? Fazer 3 do Botafogo, fazer um apanhado ali. O Dorival prometeu isso, prometeu olhar um pouco mais o futebol nacional. Né? Então, eu acho que, por exemplo, para o Uruguai, ter um time no mundo com vários jogadores da seleção do Uruguai, para entrosar esses caras, o Uruguai tá feito, irmão. Era tudo que eu queria, se eu fosse o técnico do Uruguai, entendeu? É bom e ruim para o Flamengo, porque o Flamengo também fica com visibilidade. Com certeza. Convocação, Copa América, né? Que não tem parada, né? Agora, o Júlio... Mas a Europa fica de olho, né? Porque o Flamengo, então, pode contratar 7 jogadores, pode contratar mais jogadores gringos, mas só pode relacionar 7, podem entrar em campo 7. O Flamengo, nesse momento, tem Rossi, Varela... Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta. 5. E possivelmente vai contratar o Matias Vinha e seria o 6º. E aí pode ser que venha um outro uruguaio, que estão vários sendo citados aí, né? A gente vai até falar um pouco sobre isso, mas voltando ao assunto do Vinha, então o Flamengo deve esticar para 7,88 milhões de euros. Deve dar uma subida. O Roma vai dar uma aliviada, vai entender que é possível negociar com o Flamengo por um valor melhor do que eles queriam. O Flamengo queria pagar 7, a Roma queria 10. Parece que vai ter aí um esticar de corda do Flamengo, um reajuste para o alto, confirmado também pelo portal hoje pela manhã, aqui no Brasil, né, que o Flamengo vai aumentar a proposta. Isso é muito bom. A gente está falando isso desde 4 de janeiro, que a proposta vai ser elevada, e ela vai ser elevada. Mais uma confirmação. É uma confirmação dentro da confirmação, não é só a viagem. O portal confirma que o Flamengo vai lá para aumentar e o pagamento vai ser parcelado. Mais uma outra informação confirmada da galera aqui do Olho no Lance. Né? Então, seria 7,88 milhões de euros, Gabriel. Contrato de 4 anos, tá? 4 anos. Diferente do Léo Ortiz, que até dezembro de 2028, o acertado verbalmente, o apalavrado, o que o Flamengo tem com o Vinha palavrado é um contrato por 4 temporadas, jogador de 26 anos, e o Flamengo teria que pagar em torno de 7,8, 8 milhões. Claro que também eles vão negociar percentual, vão negociar, de repente, o Roma ficar com uma parte do jogador para baratear esses 10 que eles imaginam, que é o que o Matias Vinha vale, Gabriel. Então, muito próximo de desfecho positivo, porque a Roma precisa de dinheiro para não ser multada pela UEFA. O jogador quer vir para o Flamengo, o Flamengo quer o jogador, e o Flamengo, o jogador, além do seu empresário, já tem um acerto verbal. O Thiago Pinto, que é diretor do Roma, está saindo de janeiro. Ele que era meio contrário. Mas é ele que vai negociar. Ainda é ele que vai negociar. É ele que vai negociar. Não muda nada. Fizeram essa notícia, mas não muda nada. E ele vai, mas é ele que vai aceitar também. Já está encaminhado. O Braz e o Espino não viajam já. Eles já estão viajando sabendo que o negócio está encaminhado. Eles já armaram a viagem sabendo. É uma das coisas que eu ia falar para vocês. Eu tenho tudo aqui já anotado para passar para vocês, até em primeira mão. As duas coisas que eu esqueça. As exclusivas são as seguintes. O Flamengo não vai ficar em 3 ou 4 contratações de só. Não está indo para lá para tentar. Tem o Ortiz aqui no Brasil e não está indo para lá para tentar só o Luiz Henrique e o Vinha. O Flamengo tem mais 2 alvos ainda não descobertos pela imprensa. Um é zagueiro. Um é zagueiro e o outro é volante. Tá? Nomes
conhecidos da Europa, mas não conhecidos do público geral. Óbvio que quem acompanha as competições, os campeonatos europeus, vai conhecer os nomes. Mas jogadores tipo Pablo Mari, tipo Andreas Pereira, quando veio para cá, que ninguém conhecia. Jogadores assim que o público que acompanha o futebol europeu, como o Deco lá acompanha lá Champions e tudo mais, ele vai saber quem é. Mas a galera, no geral, não vai saber quem é, mas são jogadores com preço bom e oportunidade de mercado. Então o Flamengo... E olha, a vinda desse zagueiro que eles estão olhando lá na Europa não impede a contratação do Léo Ortiz, tá? Então o Flamengo... Olha só, isso é novidade. O Flamengo pode contratar o Léo e mais um na Europa, tá? O Léo aqui e mais um na Europa. Além disso, pode contratar o Luiz Henrique e mais um volante. E o lateral esquerdo Vinha. E aí o Flamengo fecha o pacotão. 2 zagueiros, que é 1 ou 2, né? Pode ser que feche 2. Tá? A intenção 2. 2 zagueiros, 1 volante, 1 lateral esquerdo e 1 atacante pelo lado ali, meia, o Luiz Henrique, né? E para completar a informação, esses jogadores que estão sendo contratados, a probabilidade é que se apresentem no Rio de Janeiro e aguardem o retorno da delegação para que sejam feitos os anúncios, tá? Posteriormente à Florida Cup, tá? Então, Paparazzo, não é Florida Cup, é FC Series. FC Florida Cup, mudou o nome só. Então, após a Florida Cup, que eles chamam de Copa Mickey, mas, pô, né? Tem nada a ver. Florida Cup, Flamengo, inclusive, foi campeão, uma competição bacana, uma competição amistosa, muito bacana. O Flamengo foi campeão contra Eintracht Frankfurt e Ajax. Ganhou o Ajax, pô, foi uma competição legal. O Flamengo ganhou dos europeus. Então, e aquele ano, quando começa com a Florida Cup, foi abençoado, né? O Flamengo ganha a Florida Cup, depois ganha Libertadores, Brasileiro, Carioca, Tríplice Coroa. Que é a Tríplice Coroa real, né? Que é a Tríplice Coroa com Carioca, Brasileiro e Libertadores, que poucos conseguiram, né? Então, o Flamengo começa bem com a Florida Cup. 5.500 pessoas com a gente aí, Julinho. Então é isso, jogadores provavelmente vêm para o Rio de Janeiro. Pode mudar, óbvio, as coisas mudam, mas a informação é essa. Eu falava da viagem, aconteceu. Eu falo agora, mais jogadores podendo ser contratados e chegando primeiro no Rio de Janeiro, esperando o elenco voltar para terem a apresentação para a imprensa com o Marcos Braz, com o Landim, até porque Landim e Braz, né, o Braz vai estar na Europa, volta para Orlando, encontra com todo mundo lá, e quando voltarem ao Rio é que tem as respectivas apresentações desses jogadores, se eventualmente forem contratados antes do final da Florida Cup. Perfeito, cara, perfeito. Você foi cirúrgico. Ontem à noite também a gente publicou essa situação de volante, né? Que o Flamengo, obviamente, está analisando a situação do Thiago Maia. O Flamengo pode ter mais algumas baixas, a gente trouxe isso, e faz com que os dirigentes do Flamengo indo para a Europa esteja de olho na oportunidade de mercado, né? Então, perfeito, vai realmente ao encontro que a gente falou. Notei que os dirigentes estão indo à Europa para negociar com a Roma e o Bet, respectivamente, porém o clube pode sofrer mais baixas e saídas, e cartolas também estão de olho em oportunidades de mercado. A gente já tinha falado que, inclusive, a posição de volante são uma delas, né? E vou te falar mais, Gabriel. Caso dê algum problema em relação ao Matias Vinha, o Flamengo... não tem plano B. Tem gente aí que faz live, fala um monte de coisa, enfim, e às vezes pega a sua opinião como informação. No nosso caso, a gente trabalha realmente para tentar trazer a melhor informação para o torcedor, para o seguidor rubro-negro, espalhado por todo esse mundo nos canais Paparazzo Rubro-Negro e Rubro-Negro TV. Deixar bem claro, Gabriel, o Flamengo já tem até o plano B. Se houver algum tipo de problema com o Matias Vinha, o plano B é o Alexandre, da Juventus de Turim. O Flamengo já vai estar na Itália. Então o Flamengo ele vai para se decidir com o Vinha. Mas se houver algum tipo de problema, alguma rusga, é o Alexandre, mesmo com o contrato no meio do ano, e a Juventus não querendo liberar ele, a Juventus não deve renovar. Então o Flamengo pode sim, se houver algum problema com o Matias Vinha, o Flamengo já tem um plano B. Pelo menos na lateral esquerda, Gabriel, está bem definido. Ou é o Vinha, ou é o Alexandre. Esse é o momento. Nesse momento, dia 14 de janeiro, domingo, essa é a possibilidade. Até porque o Juninho Capixaba, que é um valor de 6 milhões e meio de euros, o Flamengo está tendo um problema com o Léo Ortiz. Imagina o Juninho. Então, um problema de cada vez. Então, o Flamengo está indo com, podemos dizer, a sua equipe principal na Europa para resolver o lado esquerdo. Essa situação que você falou sobre o volante é muito porque o Inter
ainda tem um desejo no Thiago Maia. Ainda não está caracterizada a manutenção do jogador. O Flamengo vai na Europa para procurar essa oportunidade de mercado. A gente usou lá as redes sociais, com o programa Olho no Lance, lá pelo @Júlio Miguel Neto, pelo Paparazzo, justamente falando isso. Nos 2 dias que a gente falava, olha, o Flamengo não se surpreende, o Flamengo procurar um volante. Zagueiro, você trouxe lá atrás também, que mesmo com essa situação do Léo Ortiz aqui no Brasil, o Flamengo olhando, o Flamengo vai para a Europa para procurar, irmão. Se tiver uma grande oportunidade, não vai ficar esperando também o Paulo Pitombeiro, e você realmente traz essa informação que é muito importante. Então o Flamengo vai para a Europa focado, a palavra é focado no Vinha, focado no Luiz Henrique, sabendo que o plano B do Vinha é o Alexandre, mas não vai se fechar a oportunidade de volante e zagueiro. Então, perfeito, irmão. Tá tranquilo, é isso aí mesmo. E o Flamengo, de fato, vai tentar reforçar o plantel nessa viagem. O Moisés Flecha falou o seguinte: manda um abraço aqui para Belém do Pará. Venham para cá. Belém do Pará. Um abração, valeu Moisés, valeu Belém. Venham para cá no dia 31 de janeiro. E abraço para mim. Cara, eu também não vou poder. Um abraço para minha esposa Célia, que não aguentava mais eu ouvindo vocês para saber de contratação. Fala para a dona Célia, que ela vai escutar muita gente. Célia, abração, Célia. Olha esse aí falando sobre a Florida Cup, olha aí. Daqui a 30 anos podemos fazer igual a porcada e dizer que era mundial. Do jeito que eles são, a gente já tem um Florida Cup, né? E quem sabe vai ganhar um outro, né? Não sei se vão ser 2 mundiais, se Deus quiser.